Nós vamos falar sobre as linhas de pensamento desse tema, mas não é para estabelecer nenhuma verdade. Quem eram os filhos de Deus que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6? Tá? Vamos ler aí Gênesis capítulo 6. Foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas a eles. E viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Eterno: Não lutará comigo o meu espírito por causa do homem para sempre, porque também ele é carne, e serão os seus dias 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores as filhas do homem, e lhes deram filhos, e estes foram valentes que sempre houve, varões de renome. Só até aqui. Vamos ler mais alguns textos. 1 Pedro 3, 18 ao 20. Aqui em Gênesis, querido, a versão que eu li é da Torá. Tá bem diferente, tá? Pois também Cristo sofreu pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, e foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Você viu a relação que é feita aqui com 1 Pedro e 2 Pedro? Volta lá em Gênesis. Nós lemos o quê? Que os filhos de Deus, na maioria das traduções, tiveram relação com as filhas dos homens, e a Bíblia fala que isso se deu em um tempo. Qual é esse tempo? No tempo em que os gigantes habitavam a terra. Hoje em dia, as traduções mais modernas estão tirando a palavra gigante já, tá? Mas essa é a polêmica. A teoria é a seguinte, que os filhos de Deus seriam anjos, que tiveram relações com as filhas dos homens, e dessa relação nasceram gigantes, que seriam os tais dos nefilins. Tem também outras coisas, que além de serem anjos, eram os anjos que caíram, que tiveram relação com as filhas dos homens, e aí nasceram os gigantes, tá? E aí, por causa dessa suposta relação, Deus castigou os anjos. E eles seriam esses espíritos em prisões para os quais nós lemos aqui em 1 Pedro, Jesus teria ido pregar. E aqui em 2 Pedro 2,4, mostra que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas não está ligando esse pecado aqui a Gênesis 6. Mas tem teorias que tentam fazer uma ligação dessa passagem com Gênesis 6, interpretando que os filhos de Deus seriam anjos. Então vamos continuar lendo os versículos. Mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. E aí também tem essa conexão com Judas no versículo 6. Os anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos que não teriam guardado as suas posições foram esses anjos rebeldes que se relacionaram com as filhas dos homens
e por isso Deus os prendeu no abismo. Tem essa teoria que talvez até mesmo, anjos não dos que se rebelaram junto com Lúcifer, teriam tido essas relações com essas mulheres e nasceram gigantes. Tem a teoria de que anjos caídos tiveram relação com as mulheres e nasceram os gigantes. Tem também teorias que falam que esses anjos caídos, ou seja, os demônios incorporados, tiveram relação com as mulheres, e aí sim, por causa dessa relação, que nasceram os gigantes. Tem toda essa miscelânea aí de teorias, tá bom? Olha, vamos ler aí. Os anjos são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento, assim como lá em Gênesis 6. Quem tem aí na sua Bíblia filhos de Deus, na passagem que a gente leu? Almeida, né? Almeida tem essa filhos de Deus. Na NVI também tem filhos de Deus. Aqui na Torá, ele, como a tradução é fiel ao original, eles já colocaram o que é o sentido que tem a palavra original aqui, tá? Filhos dos senhores, tá? Que a palavra aqui, que era a palavra original, é Benai Elohim. Benai Elohim. Benai é filho e Elohim está falando de senhores, porque essa palavra Elohim, ela era utilizada tanto para Senhor, Deus, como também senhores. Senhores, por exemplo, líderes, chefes, cabeças, chefes de clãs, também eram chamados de senhores. E é a mesma palavra Elohim. Então, Benai Elohim significa filho dos senhores. Mas a tradução colocaram filhos de Deus. Tá? Então, por causa do texto aqui de Gênesis 6, existe essa polêmica de quem seriam esses filhos de Deus. Os filhos de Deus se referem a anjos em outras passagens, tem referências de outras passagens, que aí de verdade se refere a anjos, que é Jó 1,6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então aqui, realmente está mencionando anjos. Não tem como os seres humanos irem lá se apresentar diante de Deus, né? Tem também capítulo 2, verso 1. Essa mesma menção aqui, ó. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, está falando da mesma ocasião. Então, esses filhos de Deus, queridos, aqui em Jó realmente está falando dos anjos, mas em Gênesis não. Benai Elohim está falando dos filhos dos senhores. Essa é uma das teorias também. É a teoria aceita principalmente no meio dos judeus, tá? Mas tem teólogos cristãos que não entendem assim, até que entendem que é propriamente filhos de Deus, anjos mesmo. Quando foi feita a tradução da Septuaginta, qual é a tradução da Septuaginta? Primeira tradução do hebraico para o grego. Foi colocado nessa palavra aqui, quando tinha a palavra Benai Elohim, colocaram os filhos de Deus e aí traduziram por gigantes. Traduziram por gigantes. E aí se foi alimentando esse pensamento. Agora, aqui em Gênesis 6, que nós lemos, a tradução pode ser também essa daqui que eu li, na versão aqui da Torá. E viram os filhos dos senhores que as filhas dos homens eram formosas. Quem seriam esses senhores? Aí agora tem essa teoria também. Esses senhores aqui seriam a descendência de Sete. A descendência de Sete, filho de Adão, que invocavam a Deus. E por invocar a Deus, eram considerados como estes senhores aqui. Tem a descendência de Sete e teve a descendência também de Caim, que estava convivendo nessa época, que foi o povo que bagunçou tudo aqui. Mas tinham descendentes de Sete ainda. Noé era um deles. E eles eram esses senhores
que por causa do pecado ser tão grande, começaram a se relacionar com as filhas dos homens. E as filhas dos homens seriam então as mulheres da descendência de Caim. Ou seja, começou a ter aqui um relacionamento da descendência santa com a descendência de Caim, que não adorava a Deus, se constituindo nesse pecado que Deus, até mesmo depois na lei, colocou para que não acontecesse, de que aqueles que eram fiéis a Deus não se casassem com os infiéis. Essa aqui, né, filhos dos senhores, é a definição do texto da palavra de Deus. E não é Nefilins, que é gigante, tá? Encontramos em algumas traduções. Estes homens gerados eram perversos e dominaram a terra, razão pela qual Deus viu que havia grande maldade sobre a terra. O fato desses homens que eram da descendência santa se relacionar com essas mulheres da descendência que não buscava a Deus, fez com que esses homens, por ser descendentes de Sete, fossem também homens poderosos. E aí se multiplicava ainda mais o pecado, porque eles exerciam esse poder, mas agora já contaminados por esse vínculo com a descendência de Caim. Então vamos aqui para os argumentos, ó. As referências de Jó 1:6, 2:1, 37, 38:7 defende que filhos de Deus eram anjos, certo? Muitos que defendem a teoria de que realmente as mulheres se relacionaram com anjos é baseado nessas passagens de Jó aqui, porque aqui de verdade está se referindo a anjos. A relação anormal produziu gigantes impiedosos, homens maus, gigantes mesmo, em estatura. Anjos podem aparecer como homens. Quem defende essa teoria de que o fruto dessa relação aqui eram gigantes, fala que anjos podem aparecer como homens. E realmente isso é verdade. Tanto é que os homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relações com os anjos. Em Mateus 22:30, o Senhor estava explicando que os anjos não se reproduzem como humanos. Lá em Mateus 22:30, onde que fala que nós seremos como os anjos, não iremos nos casar e nem nos dar em casamento, quem acredita que aqui essa passagem fala de gigantes, está falando que o Senhor estava apenas explicando que os anjos não se reproduzem, mas não que eles não tenham capacidade para tal. Nos originais, a palavra anjos sempre é no gênero masculino. Então, os anjos não se reproduzem porque supostamente não existem anjas. Tá? Ou porque eles, lá no céu, estavam proibidos disso. Quem defende que eram gigantes está defendendo aqui o fato de ser um anjo se relacionando com um ser humano, uma mulher. Tá? É isso que ele está defendendo. As referências associadas com Judas 6, que nós lemos, e 1 Pedro e 2 Pedro, também são usadas para falar que são anjos caídos que se relacionaram com... E por causa desse ato, Deus aprisionou eles. Quem defende essa teoria também utiliza-se destas passagens. Essa teoria foi assegurada por homens importantes da história. Olha só, queridos, Flávio Josefo defendia que eram anjos e que desses anjos nasceram gigantes. Livros apócrifos, 3 deles também falam sobre isso. Talvez foi desses livros que Judas tirou aquilo que ele mencionou lá em Judas 6, desses anjos que não guardaram as suas posições. É óbvio que os livros apócrifos não foram considerados inspirados, não foram canonizados, então nós não consideramos o que eles dizem. Mas eles confirmam que eram anjos e que deram origem a gigantes, a relação desses anjos com as mulheres. E é considerado que houve 2 quedas de anjo, então. Uma quando Satanás se rebelou e outra quando anjos, aqui eles não especificam se eram os anjos que estavam com Deus ou os próprios que já tinham caído. Então seria como se tivesse 2 rebeliões, uma com Satanás e outra quando esses anjos vieram ter relações com as mulheres.
Essa é uma teoria defendida pelo teólogo americano batista reverendo Clarence Larkin. Essa teoria agora fala que esses filhos de Deus, na verdade, são filhos dos senhores, está se referindo à geração, à descendência de Sete. Se anjos de fato se relacionam sexualmente com mulheres, esse é um prodígio espetacular da história que viola as normas da natureza, e não há nada na Bíblia que diga que eles têm esses poderes. Gênesis 6, encontramos no contexto uma sequência do termo homem. Quando nós lemos Gênesis 6, nós vemos que ele está falando só de homem. Olha, versículo 1. E foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra. Nasceram filhas para quem? Para esses homens. Está falando de homens. E aí os filhos do Senhor tomaram as filhas dos homens, viram que elas eram formosas, tomaram para si mulheres. Essa teoria defende também aqui que está falando de ser humano, não está falando de anjo. Por quê? Porque se você pegar o texto que vem antes, aí a gente entra na regra de interpretação. E o contexto fala para a gente ver o que está sendo falado antes e depois. Se a gente vem para antes aqui, a Bíblia está falando da descendência. Tanto a descendência de Cã, quanto a descendência que vem até Noé, que é a descendência de Adão. Então a Bíblia está tratando das duas linhagens. E depois, quando ela começa a falar aqui em Gênesis 6, essa teoria defende que ela continua tratando dessas duas linhagens. E os filhos de Deus é a descendência de Sete. E as filhas dos homens, a descendência de Cã. Esse é o raciocínio de quem acredita que os filhos de Deus aqui são descendentes de Sete e não anjos. A distinção entre os filhos de Deus e Satanás, nos textos de Jó, deixa claro também essa distinção que Deus faz. De modo que claramente entendemos que o título Filho de Deus não se refere aos anjos caídos. Então já fica fora aquela distinção que a Bíblia fala assim, ó. E os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, e Satanás veio com eles. Se a Bíblia quisesse só falar de anjos ou de seres espirituais, não precisava distinguir os filhos de Deus de Satanás, porque todos são anjos. Tá bom? Mas qual é o raciocínio aqui? Que a Bíblia está querendo distinguir que quando ela fala filhos de Deus, ela não está falando de anjos caídos. Porque quando tinha um anjo caído no meio, ela foi clara em distinguir ele. Era Satanás. A linguagem de Gênesis 2 é normal para expressar a relação entre humanos. Qual é a linguagem de Gênesis 2? Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Essa questão de chamar aquele que obedece, que é fiel a Deus, de filhos de Deus. Essa linguagem a gente vê em diversas passagens da Bíblia. Filhos de Deus. E nem todas elas a gente diz que são anjos. Então essa é um tipo de linguagem adotada biblicamente comum. E os livros apócrifos provavelmente foram produzidos por essênios. Essa raça aqui dos essênios adoravam e gostavam dessa questão angelical. Gostavam desse envolvimento com anjos. E o próprio Flávio Joséfo, que defendia essa teoria de que eram anjos, pode ter trabalhado junto com os essênios para produzir alguns desses livros apócrifos. Os textos do Novo Testamento que nós lemos não provam que são anjos, os espíritos encarcerados. A Bíblia não prova que são anjos. Tem a teoria que fala que esses espíritos encarcerados são as almas que estavam para se converter na época de Noé. São aquelas pessoas que não se convertiam na época de Noé. Aí sim a gente levanta um outro assunto. Jesus teria ido pregar para a alma dessas pessoas? De que forma? Aí é outro assunto, tá? Mas ela também não fala que são anjos e nem demônios. Bom, queridos, falamos bastante sobre esse assunto, né? Só mais uma coisa aqui para fechar. Se a Bíblia é clara aqui em dizer, ó, os gigantes, versículo 4 de Gênesis 6,
Os gigantes estavam na terra naqueles dias. Ou seja, a Bíblia está falando assim que quando os filhos de Deus pegaram as filhas dos homens e tiveram relações com elas, os gigantes já estavam na terra. Então, eles não são originados desta relação. Eles já estavam na terra por algum outro motivo. E depois do dilúvio, toda essa descendência morreu. Só ficou Noé, seus filhos e as mulheres deles e a esposa de Noé. 8 pessoas a Bíblia fala. E como é que depois do dilúvio continuou aparecendo gigantes, como Golias? Porque essa questão dessa questão da estatura dos homens que eram considerados gigantes não estava ligada a essa questão de relação de anjo com o ser humano. Não estava ligada com isso. Talvez mais sim uma questão genética mesmo. E agora? Você falou, mas eu continuo sem ter nenhuma conclusão. Que bom, você tá igual eu. Ó, quem fala que é anjo, queridos, tem argumentos. Tem argumentos. Quem fala que não é também tem. E aí? Então, eu acho assim, anjos caídos é a pior das hipóteses, porque se fosse anjos caídos, ela não ia chamar de filhos de Deus, como ela fez essa distinção em outras passagens. Se foi anjo, foi um deles que ainda estava lá com Deus. Não era dos que se rebelou. Por isso que fala, então teve 2 rebeliões. E para esses, Deus teria dado um castigo pior, que foi aprisionar eles no Hades, estão reservados para o dia do juízo.